Olá, meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre algumas estimulações e manuseios que a gente pode trabalhar com crianças que já têm a sustentação da cabeça e que o tronco também já está um pouquinho mais firme. Lembrando que essas estimulações, todas as atividades que a gente vai fazer com a criança, ela só pode ser iniciada após a liberação do médico cardiologista e do pediatra que o acompanham. Então essa criança que já está mais ativa, que usa a postura de barriga para baixo, de barriga para cima, para explorar o ambiente e para fazer todas as ativações e brincadeiras, que já consegue rolar, agora nós vamos passar alguns exercícios para essa criança que já do rolar consegue, a gente vai treinar ela a sentar, então a passagem da barriga para cima, para a lateral, que a criança já faz sozinha, e da lateral para o sentado. Essa transição ela é muito importante, vai deixar a criança independente, ela vai conseguir adotar a postura, porque essa criança hoje ela já consegue ficar e manter essa postura com apoio, mas ela não consegue chegar nessa postura. Então isso que é importante, a transição de uma fase para outra. Essa fase a gente pode iniciar novamente com um plano inclinado, então pode ser uma almofada, um travesseiro qualquer, colocar a criança apoiada. Então nós vamos virar a criança de lado, estimular, chamar a atenção para os brinquedos, para alguma atividade na frente. E aí nós vamos segurar no quadril e a outra mão ela vem em cima do ombro que está do lado de cima do corpo. A pressão é no sentido para baixo. A gente não vai puxar a criança. A gente vai pressionar e dar uma estabilidade no quadril e no ombro. Fazer com que essa mão aqui de baixo empurre a superfície. Então, novamente, ó, a criança está deitada. Chama a atenção, ela vai virar de lado. A hora que ela vira de lado, a gente coloca a mão no quadril e no ombro. Dá a pressão. Nesse meio tempo, a criança posiciona esse cotovelo, esse braço e vai empurrar a superfície para poder sentar. E nós vamos direcionando o movimento. A hora que a criança chega na postura, a gente deixa a criança para ela poder explorar o ambiente e brincar. Essa estimulação, assim como todas as outras, elas devem ser repetidas. Não que a criança precise fazer da mesma forma a atividade, mas usar em todas as brincadeiras atividades que estimulem aquele exercício daquela fase que a criança está. Então, passando desse movimento inclinado, nós vamos fazer isso no reto. Essa criança vem para o lado e aqui fica mais difícil para a criança. Então aí a gente vai colocar, a perninha dela está de lado, vai pôr a mão no quadril e a mão no ombro. Essa fase a criança vai precisar posicionar a mão aqui embaixo, empurrar o chão para ficar em pé, sentada. Conseguir transferir o seu peso para o bumbum e trabalhar o tronco. Isso vai exigir bastante fortalecimento da musculatura. Então, a atividade de puxar a criança para o sentar é muito importante nessa fase e todas as partes de estimular a rotação dessa criança, que vai fortalecer os músculos abdominais. Então, vira, pressiona, deixa a criança, espera a criança posicionar e senta. Como a criança já está mais ativa, já tem o controle de cabeça e o tronco já está melhorando, já está ficando mais firme, a criança no colo ela não precisa mais ser segurada com apoio total. Então já pode segurar com a cadeirinha, com o tronco para frente, onde vai estimular esse movimento da criança. A gente pode colocar a criança de cavalinho na perna, sempre com o apoio do pé. Então usa a perna como um rolo.
traciona e põe um peso no quadril, assim, com a mão. Vai colocar a mão para direcionar o movimento e deixar o controle do tronco, sempre estimulando a criança na altura, para ela não ficar tendo uma motivação para baixo. Então a criança tem que ter uma motivação, rolar, virar para os lados. Então alguém conversando com ela aqui, a gente pode ajudar esse tronco a rolar, colocar peso nessa perninha, voltar, coloca o peso, volta, mexendo a perna da pessoa que está estimulando e só segurando o tronco. Vai dando liberdade de movimento para essa criança. Uma outra situação é colocar a criança no meio da perna. Então, a criança que está aqui, a gente vai desafiar o controle de tronco dela. Então, você vai começar a soltar um pouquinho essa criança no meio. Ela pode ainda usar a mãozinha para ajudar no controle. E depois disso, a gente pode começar a treinar essa criança a transpor esse obstáculo, que no caso é a minha perna, pode ser feita com rolo de toalha também, mas o mais fácil é fazer com a criança sentada no meio da perna, onde a criança vai passar para essa posição. Então daqui, desse sentar, a criança vai pôr a mãozinha aqui, vai passar por um tempo aqui, e aí a gente pode mais uma vez mexer a perna, fazer o deslocamento de peso, para essa criança entender, e voltar. Essa postura e essa transição, ela é muito importante para depois a criança engatinhar. Então ela conseguir chegar na posição de 4 apoios, que é a posição do gato. Uma forma fácil de colocar a criança sentada é com rolo. Esse rolo ele pode ser feito com a toalha, ou também pode ser usado aquelas boias de piscina redondas. Infla bastante, coloca a criança sentada no meio. Câmera de ar, né? Então deixa a criança sentada no meio do rolo. O objetivo é oferecer os brinquedos na lateral, porque o objetivo é fazer com que essa criança faça o apoio em 4 apoios. Então ela vai depois passar para essa posição. É um ambiente seguro, onde em qualquer lugar que ela desequilibrar, ela tem o apoio. E ela já começa a trabalhar mais o tronco. Então essa posição, essa transição, ela é muito importante para o fortalecimento global, para essa criança depois conseguir engatinhar com facilidade. Essa postura sentada, a criança consegue fazer sentado com apoio. Então a gente precisa experimentar várias formas e dar essa sensação de sentado de várias formas para essa criança. Então ela pode sentar no meio do colo, apoiando o pé. Ela pode sentar de cavalinho, como eu já tinha falado. E a gente pode também colocar alguns objetos que sejam do tamanho adequado para a perninha da criança, ela começar a sentar e a gente começar a tirar o apoio dessa criança, só com o apoio do pé. Então no primeiro momento usa o braço, depois essa criança pode brincar com o braço e ela vai estar trabalhando sempre o tronco. Uma fase posterior é que essa criança ela já começa a escalar os móveis, a escalar o corpo para querer ficar em pé. Então dessa postura sentada com apoio no pé, a gente pode usar uma superfície que seja do tamanho adequado para ela agarrar e se puxar para ficar em pé. E aí ela vai experimentar sentar e levantar diversas vezes. Isso vai fazer um fortalecimento das pernas, dos membros inferiores. E a criança vai começar a melhorar essa descarga de peso no pé e melhorar o apoio para ganhar então essa próxima fase, que é o ficar em pé com apoio. Nos próximos vídeos, então, a gente vai conversar sobre essa criança que já fica em pé com apoio e os novos manuseios e estimulações que a gente pode ajudar no desenvolvimento global dessa criança.